A paz do Senhor. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos e graças a Deus que temos essa oportunidade de mais uma vez podemos estar reunidos em torno dessa palavra, em torno do nome do Senhor. Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de mais uma vez, Senhor, poder ouvir de Ti, Jesus. Que os nossos corações venham estar, Senhor, feitos terra férteis, ó Pai, para que a gente absorva, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que todas as outras vozes nesse momento, Senhor, venham se calar e que a nossa mente venha estar totalmente cativa a Ti, em nome de Jesus, amém. Eu convido a você a abrir o livro de Romanos, no capítulo 8. Nesse primeiro momento, nós vamos ler o versículo 37. Eu sei que a mídia facilita a nossa vida, coloca para nós aqui do lado todos os versículos que a gente lê ao longo do culto, mas é importante você também manusear a Bíblia, aprender aonde estão os livros. Amém? E diz assim o versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Graças a Deus, glórias ao Senhor por isso, né? Esse versículo também é um dos que é muito usado, mas nem sempre da maneira correta. E isso é um pouco perigoso, porque às vezes acaba se criando doutrinas que estão totalmente fora da palavra do Senhor. E nós estamos vivendo um tempo em que tem várias pregações na internet. Glórias a Deus por isso. Mas a gente tem que prestar atenção em quem a gente está ouvindo. Porque tem algumas pregações que colocam o cristão como centro. E que diz assim que a partir do momento em que a gente confessar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nada, absolutamente nada de errado e nem de ruim poderá nos acontecer. E mais, se estivermos passando por algum momento difícil, ou a nossa fé está muito pouca, ou então estamos em pecado, estamos cometendo algo de tão grave que o Senhor, Ele está tão furioso e consequentemente nos castigando. E olha, por que é importante a gente conhecer as Sagradas Escrituras? Para a gente se autoexaminar também. E além disso, essa palavra, ela nos mostra histórias de homens e mulheres que, mesmo tendo a sua vida toda pautada em verdades divinas, em princípios divinos, eles também passaram por momentos difíceis. Eles também ficaram angustiados, eles também sofreram, eles também perderam algo. Também tiveram perdas. E nós podemos citar alguns. José, no Egito. José, a palavra nos conta que ele era o filho mais amado de Jacó. E José, ainda muito novo, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, indo parar no Egito, na casa de Potifar. E a palavra nos fala que José, ele procurava fazer tudo certo lá naquela casa. Tanto que Potifar deixou toda a administração nas mãos de José. Tudo que era dele, José, ele que fazia a administração, e Potifar só sabia o que tinha ali na mesa na hora que ele ia comer. Até que, um dia, José, ele foi acusado de um crime que ele não havia cometido e foi parar na prisão. O que José fez de tão errado assim para merecer tal julgamento e parar numa prisão? O Senhor, ele havia dado sonhos a José. Só que José não sabia que o que o Senhor tinha para fazer na vida dele e através da vida dele era grandioso demais.
A segunda pessoa que nós vamos falar essa noite, Davi. Davi, ele era o filho mais novo de Jessé, apacentava as ovelhas do pai dele. E quando Deus envia o profeta Samuel até a casa de Jessé, porque o Senhor já tinha escolhido dentre os filhos de Jessé o futuro rei de Israel. E o profeta chegando lá, Jessé fez com que todos os filhos que estavam ali presentes naquele momento passassem diante o profeta, mas o Senhor não tinha escolhido nenhum. E aí o profeta vira e fala para Jessé, mas não tem mais nenhum filho? Já acabaram os seus filhos? Aí Jessé se lembra de Davi. Nossa, tem Davi, o menor, ele apacenta ovelhas. E aí o profeta pede, chama Davi. E a hora que Davi chega, era justamente aquele a quem o Senhor havia escolhido. Um homem segundo o coração de Deus. Foi assim que Davi ficou conhecido. Bom, e o que Davi fez depois que ele foi ungido rei? Continuou a apacentar as ovelhas de seu pai Jessé. Até que surgiu uma oportunidade e Davi vence Golias numa batalha. Golias, acho que todo mundo já sabe, Golias o gigante. Depois disso, Davi, ele é chamado ao palácio para tocar harpa para o rei Saul, porque o rei ele andava angustiado, ele andava perturbado com espíritos ruins, ele não conseguia dormir. Ele só dormia quando Davi tocava a harpa. Com isso, o rei entregou para Davi a sala de armas, as suas armas. Davi agora passava a cuidar das armas do rei. Com o tempo, ele se torna comandante do exército. Até que um dia, Saul começa a perseguir Davi e quer matar ele. Davi ele tem que sair do palácio, praticamente com a roupa do corpo, sem poder se despedir dos seus pais, dos seus irmãos. E nessa fuga, ele vai parar diante de Aquis, o rei de Gate, né? Tem que se fazer de louco para que a sua própria vida seja poupada. Quando o rei libera Davi, ele vai parar na caverna de Adulão. Imagine, um homem ungido rei, do palácio para uma caverna. E a palavra nos fala que nessa caverna estavam pessoas endividadas com seus espíritos desgostosos. E eu fico pensando, Davi, rei, ainda não, de fato, mas sendo ungido, sem família, sem casa, sem trabalho, sem o profeta Samuel, mas o Senhor estava com ele. E eu fiquei pensando, meditando na palavra, que até José se tornar governador do Egito, até Davi se tornar de fato o rei sobre todo Israel, muitas coisas ruins aconteceram na vida deles. Eles passaram por muitas angústias, perseguição, prisão. E nós? E essa geração de cristãos? O quanto nós estamos aguentando do tratamento do Senhor nas nossas vidas, porque não é de qualquer jeito, gente. Nós precisamos ter a nossa mente transformada, nós precisamos ter sim o nosso caráter, sabe, moldado, nós precisamos deixar o Senhor nos refazer como vasos novos nas mãos do oleiro. Eu quero dividir com vocês essa noite um testemunho, não é meu, mas eu vi acontecer. Há muitos anos atrás, eu trabalhei com um pastor. Na verdade, quando a gente começou a trabalhar juntos, ele ainda não era pastor. E aí, com o decorrer do tempo, ele se tornou pastor e ele casou, recém-casado, recém-pastor. E a esposa dele engravida. E nós nos tornamos muito amigos mesmo, nós três. Tanto que, na hora do almoço, a gente
costumava dividir a nossa comida, a esposa dele até colocava um pouco mais de comida na marmita, porque ela sabia que a gente ia dividir. E ela engravida de uma menina chamada Rebeca. E conforme a gravidez foi avançando, os exames normais da gestação, os médicos descobrem que a bebê estava sendo gerada sem cérebro. Foi um choque para todos nós, para eles mais ainda. E numa das nossas conversas, ele disse assim para mim: olha, nós oramos e decidimos que nós vamos levar essa gestação até o final. Porque nós cremos e sabemos o Deus que a gente serve e o tamanho da grandiosidade dele. Ele pode, se ele quiser, ele pode fazer surgir um cérebro na minha filha. Mas, se isso não acontecer, nós também já decidimos que os órgãos dela serão doados depois do nascimento. Se passaram os 9 meses e a Rebeca nasceu. Sem cérebro. E os seus órgãos foram doados, o que foi possível, claro. E aí eu te pergunto, você que está em casa, você pensa que houve ou não um milagre? Por que eu falei pensa? Porque nós somos cristãos, a gente não tem que achar, a gente tem que ter certeza. Certeza da salvação, certeza que Deus faz, certeza que Ele pode todas as coisas. Cristão não tem que ficar achando. Mas houve um milagre na vida desses pais, desses meus amigos, e houve um milagre com certeza na vida dessas crianças que estavam na fila aguardando por esse transplante. Só o Senhor sabe o que eles passaram esses 9 meses. A gente faz uma ideia, só o Senhor sabe o que você está passando. Mesmo que você conte para alguém, a gente só pode fazer uma ideia, por mais que a gente tenha empatia e tente se colocar no seu lugar. E o que o Senhor colocou no meu coração é que, é claro, é óbvio e inquestionável que nós temos sim que ter, sabe, aquela fé, aquela crença, sabe, aquela fé que conquista, aquela fé que avança. Isso é inquestionável, temos que ter sim. Mas essa mesma fé, ela serve para esses dias em que a gente tem que aceitar a vontade do Senhor, suportar e confiar. Essa fé que nos deixa, nos coloca na presença do Senhor, independente das circunstâncias. Saiba de uma coisa, que quando os dias ruins chegarem na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, o Senhor, não é porque Ele não se importa, não é porque Ele te deixou, não é nada disso. Mas infelizmente, alguns de nós têm dado ouvidos para esse outro evangelho, em que se você, a partir do momento que você confessa a Cristo, você não vai ter mais problemas, você não vai ter mais tribulações, você não vai ter mais aflições, não vai ter mais nenhum tipo de frustração. Aí, quando o Senhor diz um não, porque até o não de Deus é benéfico para nós, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe até onde a gente pode suportar. Só que aí muitas pessoas se frustram. E a gente vê irmãos que vão ficando pelo meio do caminho, porque não consegue avançar, porque se frustrou, porque se magoou, se feriu com Deus, porque ele disse um não realizou aquilo que ele queria. Olha, Jesus, Ele fala para nós lá em Mateus, no capítulo 11, nos versos 28, Ele fala o seguinte: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É onde fica todas as nossas emoções, na alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o Senhor também não nos prometeu que as nossas vidas seriam um mar de rosas o tempo todo. Porque Ele disse também em João, no capítulo 16, no versículo 33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Aflições, irmãos, nós teremos. Problemas? Nós teremos. Tribulações? Também teremos. Mas eu quero terminar de ler aqui para vocês, em Romanos, no capítulo 8, quero que você preste bem atenção. A partir do versículo 35, olha só o que diz. Presta bem atenção, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregue à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, no versículo 35. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção, nada poderá nos separar desse amor. Para terminar, eu gostaria que você guardasse no seu coração. A vontade do Senhor, ela é soberana. E Ele sempre sabe o que é melhor para nós, porque o Senhor, muitas vezes, gente, Ele prepara situações e coisas que a gente nem sabe que vai precisar, a gente nem pede em oração, porque a gente nem sabe que vai precisar. E aí, quando chega o dia que você precisa, quantas vezes você já não passou por isso? E está lá, já está feito. Ele já deu o livramento. E em meio às tribulações, José e Davi, eles perseveraram sem questionar, independente do local que eles estavam vivendo. Um foi lançado no poço, sem água. Você vê que tudo tem um propósito, um poço sem água. José foi lançado lá. Depois ele foi para a prisão, não é? Sendo escravo, foi para a prisão. E a prisão daqueles tempos não é o que a gente está acostumado a ver hoje. Realmente costumava ser em calabouços, subterrâneo. Só depois ele vai para o palácio e se torna governador do Egito. Davi, como a gente já disse antes, um rei que teve que fugir, um rei que teve que sair do palácio e parar numa caverna e depois não ter uma morada fixa. Mas eles não olharam para o lugar aonde eles estavam, porque a fé que eles tinham no Deus vivo não dependia do que estava acontecendo e muito menos de onde eles estavam. Então, essa perseverança, o que eles nos ensinam aqui? Quando a gente persevera, a vitória, ela é certa, em nome de Jesus. Creia nisso. Se você recebeu um não do Senhor, descansa teu coração, porque isso também é amor. É o Senhor está cuidando de você, está te livrando de coisa que você nem sabe.
que talvez, muito provável, você não suportaria. Então descansa, persevere, tenha a fé que te coloque sempre na presença do Senhor. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu sei que eu não sei da tua vida, mas nós vamos orar para aquele que sabe de todas as coisas, que conhece o teu passado, conhece o teu presente e conhece o teu futuro, porque Ele projetou um futuro para você, um futuro de paz. Amém? Se você puder, fecha seus olhos junto comigo nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, a gente vem falar contigo porque nós temos a certeza de que o Senhor tudo pode, inclusive, Senhor, acalmar a nossa alma, aquietar o nosso coração. Senhor, que essa fé que o Senhor falou conosco através da sua palavra hoje, fé, Senhor, que avança, que conquista, mas também, Senhor, fé que nos faz, ó Deus, aceitar a tua vontade, suportar e confiar, nos colocar sempre na tua presença, independente do que acontecer, Senhor. A tua palavra fala que a gente pode orar e pedir fé, que o Senhor acrescenta. Então, nesse momento, Senhor, nós oramos te pedindo, Deus, acrescenta a nossa fé. Acrescenta a nossa fé, Senhor, para, independente dos dias e das circunstâncias, que a gente não venha olhar, Senhor, para a direita nem para a esquerda, que a gente continue avançando. Sabe, Deus, que a gente venha entender que o Senhor tem planos para nós, planos de bem, de paz, Senhor. Um futuro, Senhor, que nos espera, Deus, que na verdade a gente tem certeza, sabe, que o Senhor sempre tem algo de bom. E se há em nosso meio nesse momento, Pai, alguém, Senhor, passando por alguma situação difícil, o Espírito Santo vem nesse momento acalmar o coração e a alma. Vem trazer, Senhor, a paz que só o Senhor pode dar, que excede todo entendimento. A paz, Senhor, que pode estar tudo desmoronando. A paz, ó Deus, que a gente pode estar tendo perdas, mas o Senhor vem e nos sustenta, nos dá uma paz que não tem como explicar, Pai. Em nome de Jesus, que nesse momento todas as nossas angústias, todos os nossos sofrimentos nós depositamos, Senhor, aos Teus pés. Nos rendemos a Ti, Senhor. Nos rendemos somente a Ti, Pai, em nome de Jesus. Receba a nossa oração, em nome de Jesus nos sustenta, em nome de Jesus, Senhor, segura nas nossas mãos e não solta, Pai, porque não queremos, ó Deus, desperdiçar a nossa juventude ou os dias que ainda nos resta, Senhor, nos lamentando, Pai, olhando, Senhor, para aquilo que nós perdemos. Queremos olhar, Jesus, para frente, olhar para o alto e esperar em Ti dias melhores e que jamais, Senhor, venhamos abrir mão da nossa salvação, porque uma certeza nós temos, nós não somos cidadãos dessa terra, Pai. Nós somos cidadãos, Senhor, celestiais e esperamos em Ti, Senhor, por esse dia. Em nome de Jesus, receba, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Senhor, quero orar nesse momento, Pai, por as pessoas que contribuem nessa obra, com os dízimos e com as ofertas. Mas antes de orar, a gente precisa, nós somos encarregados de manter a obra do Senhor aqui na terra. Com certeza o Tiago já colocou aqui a maneira que você pode ofertar, a maneira que você pode dizimar. Se você sentir aí no seu coração, dizime, oferte, nos ajude, sabe? Compartilhe os vídeos dessa página, que com certeza o Tiago já colocou aqui embaixo também, a nossa página no YouTube, a nossa página. Nós temos uma página mesmo que ele fez para nós. Lá tem todos os vídeos que você pode estar compartilhando a palavra do Senhor. Seja um missionário também. E olha, se você precisa de oração, também você pode pedir a oração para nós, ou aqui nos comentários nesse momento, ou então na nossa página, enviar, porque às vezes é algo tão íntimo que você não quer se expor, não tem problema, a gente não expõe ninguém e sempre estamos orando
Por todos os pedidos nós oramos. Amém? E aproveitando então, agora vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos dizimistas e ofertantes. Senhor, muito obrigada, Pai. Obrigada por essas pessoas que o Senhor usa, Jesus, para sustentar a Tua obra aqui na terra. Ô Senhor, obrigada pelos dizimistas, pelos ofertantes, Pai, que o Senhor venha, Jesus, multiplicar na vida deles, Senhor, a bênção, Deus, sabe, saúde, paz, a prosperidade que vem de Ti, Senhor, que não acrescenta dor, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, sê com todos, Senhor, com todos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E eu espero que essa palavra tenha falado direto ao teu coração. Eu creio que sim, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, jamais. E não sei o que estou falando não, tá aqui. O Senhor é que disse isso. E uma boa noite e que a paz do Senhor Jesus esteja sempre em vossos lares. Amém.